Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial aqui, certo? Muito elucidador para você que de fato quer conhecer a maçonaria. Então vou trazer provas fidedignas da questão doutrinária da maçonaria, né? Foi uma pergunta aqui que foi feita aqui por um membro do canal Fatos Maçônicos, certo? Que veio muito a calhar, então eu resolvi até fazer um vídeo público, né? Nós temos aqui a área de membros, a quem eu agradeço muito, né? São os apoiadores do canal, são os mantenedores, na verdade, desse projeto que é o canal Fatos Maçônicos, né? A área de membros, onde você faz parte ali, colabora com o canal. Em contrapartida, você recebe lives semanais e muito material bacana que eu vou disponibilizando somente para os membros. Então pensa em fazer parte aí dessa questão, que a gente vai aprofundar muito esses lances, né? Então a pergunta aqui foi justamente do nosso querido Manuel Aldeia, certo? Manuel Aldeia, ele perguntou aqui, ó: Caro Luiz, você falou em 2 dos seus ídolos, qual o terceiro, né? Eu falei sobre as vias iniciáticas, né? Que nós temos ali os nossos vídeos semanais, que chama Café com Maçonaria, certo? Então eu falei de 2 ali, certo? Então eu vou falar de 4 aqui, na verdade, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui e quer saber mais sobre maçonaria, já de antemão peço que você faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos e deixe o seu like também para dar uma ajuda aí no algoritmo do YouTube, certo? E ative as notificações e também teça os seus comentários, né? Porque sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, certo? Então, vamos, como eu falei, né? Foi um vídeo na área de membros, né? Eu faço lives, basicamente eu faço lives semanais aí pro pessoal, né? Para os comentários que são feitos em todos os vídeos mesmo internos ali da área de membros, vídeos públicos, né? Eu trio, né? Faço uma triagem dos comentários e a gente vai aprofundando assim as dúvidas do pessoal, né? Então assim que funciona. Então ali eu estava falando a respeito das vias da maçonaria, via de conhecimento, né? Etc e tal, né? E falei que a maçonaria, como eu sempre falo, que ela é uma congruência, né, de linhas, né, de várias linhas que acabaram se desenvolvendo no que a gente conhece hoje como essa maçonaria contemporânea, né, que seria o termo que eu utilizo aqui, seria o termo, no meu ponto de vista, o mais correto. Por quê? Certo? Porque antes, né, esse evento, né, esse cruzamento de linhas ocorreu no dia 24 de julho de 1717. Para quem me acompanha sempre estou falando dessa questão, né? Então, ali foi um cruzamento de linhas, certo? Porque a maçonaria, ela traz uma doutrina fantástica, gigantesca, né? E ela se apresenta como aqueles construtores antigos das catedrais, do Collegio Fabrorum, por exemplo, de Roma antiga, de outros construtores antigos. Mas nós não somos os mesmos construtores. Apesar de utilizarmos, né, e como foi falado, eu até tenho um livro que chama aqui, ó, deixa eu ver se é esse aqui. É justamente esse aqui, A Arte da Maçonaria, né? Então conta que, na verdade, isso aqui é um catálogo muito bacana, certo? Que vai contando por ano, por ano, né? Eu separei por anos aqui, por sistemas maçônicos, Rito de York, aqui o Jean-Théophile de Zegoulier, certo? Então a retomada da cronologia aqui, 1717, o que aconteceu, a história aqui, ó, é bem bacana, cheio de coisa, tem ele em e-book, né? Faço aqui uma comparação do rito escocês com o rito adoniramita também, né? Ó, rito escocês ou rito adoniramita de 33 graus, né? Então é muito bacana aqui, tem todos os graus, né? E aqui conta quando surgiram os graus, como que era, etc, né? As linhas que influenciaram a maçonaria. Então só pra gente pegar aqui de antemão aqui para falar aqui, deixa eu pegar o índice aqui, né? Então é tratado uma série de coisas, certo? Como os conceitos, né? Os conceitos de casta que fazem parte da maçonaria, período da história, sistemas maçônicos, né? Corporações de ofício, né? Qual que é a importância dessas corporações, o ciclo de morte e ressurreição em diversas culturas, certo? Os códigos de cavalaria, o companhonage lá, que é uma instituição que existe até hoje, né, que é uma instituição operativa, que muitas vezes, bom, aqui no Brasil é extremamente desconhecido, né, mas é muito parecido com a maçonaria, mas um aspecto operativo e muita coisa a mais, né? Então, para você saber, certo? Tem esse meu mais recente trabalho, que é A Arte da Maçonaria, muito bacana, tem ele em e-book, tá lá no meu site se quiser adquirir, certo? O valor é simbólico sempre, né? Então, ali eu conto, né? Você vai ver que existe uma série de convergências, né? Então, sempre eu falo aqui, maçonaria é o suprassumo do conhecimento da humanidade, certo?
Porque a gente pode definir a maçonaria como justamente uma interlocução de uma série de linhas, né? As linhas seriam, quais seriam essas linhas, afinal de contas, né? Nós temos rastros, a gente não consegue, por exemplo, uma questão que é interessante, que legitima inclusive a maçonaria como uma potência tradicional, como uma potência não, como uma linha corrente, né? Quando eu falo maçonaria como uma corrente tradicional, é que a gente não consegue ver assim, quem que começou a maçonaria, sabe? A maçonaria é milenar, ela veio de Adão, lá que nem o James Anderson colocou na sua primeira Constituição de 1723, certo? E daí tem outras teorias que vão surgindo, né? Nós temos a teoria do Robert Frick Gould, né? Que é o paradigma, conhecido como paradigma de Robert Frick Gould, que foi um irmão lá do século XIX, pertencente à Royal Society, que é uma, na verdade é uma Royal Society, não, perdão, Quatuor Coronati, pertencente a Quatuor Coronati, que fez uma extensa pesquisa em relação ao desenvolvimento dos operativos. E daí ele chegou à conclusão, na verdade, que a maçonaria seria, por exemplo, os herdeiros daqueles operativos, né? Isso daí, por parte dos pesquisadores, caiu por terra anos após ser lançada essa tese, né? Aqui no Brasil todo mundo acha que nós somos pedreiros medievais, mas lá fora, né, por exemplo, né, você vê a maçonaria, né, quando começou, ela começou na reunião lá de 24 de julho, como eu falei, né, tinha o Desaguliers, né, que era um doutor, né, doutor de direito e direito canônico, daí nós tínhamos o James, e era um pastor também ligado à igreja da Inglaterra, anglicano, daí tinha o presbiteriano pastor James Anderson, daí nós tínhamos o George Sauer, que era um comerciante, George Sauer não, Anthony Sauer, que era um bibliotecário, e o George Payne, desculpa aí, inverti as bolas. Então, George Payne, certo? Foi o segundo grão-mestre, certo? O Anthony Sauer foi o primeiro, né? Primeiro o Anthony Sauer, George Payne e o Desaguliers, certo? Depois voltou o George Sauer, o George Sauer não, já tô confundindo. Então é muita experiência, depois você já vê pelos meus cabelos, né? Você vê que voltou o George Payne, na verdade, e depois nós tivemos a colocação lá do Conde de Montagu, certo? Que daí veio, vamos dizer assim, foi a propaganda do Desaguliers, e daí a gente vê a monarquia entrando, né, o sistema monárquico lá, ou seja, os aristocratas que faziam parte da corte, né, entrando na maçonaria, e a partir disso daí, nunca mais, né, se viu, lá na Inglaterra pelo menos, né, alguém que, um grão-mestre não fazer parte da família real, certo? Então hoje lá nós temos o Duque de Kent também, certo? Que é o grão-mestre lá. Então, desde aquele momento, nunca mais alguém que fazia parte, um grão-mestre, né, não fazia parte da corte, vamos pôr desse jeito, certo? Então daí, se você for perguntar, por exemplo, lá pro Duque de Kent e falar que ele é um pedreiro, espere para ver a resposta que ele vai dar para você. Porque lá, obviamente, né, foi lá que nasceu, eles têm um conhecimento muito mais amplo, né, da documentação, certo? Muitas das documentações que a gente tem acesso, por exemplo, vieram lá da Escócia, né, que daí tinha um outro tipo de maçonaria, era uma maçonaria operativa ainda, ou seja, os caras construíam, né? Quando se colocou lá, isso muito antigo, né? Foi o William Shaw, né? 1598, ele foi instalado lá, ele ganhou um cargo do rei em 1596, certo? E depois começou a fazer os estatutos, né? Mas nós temos outros regramentos muito mais antigos dos operativos, né? O Poema Regius, né? Então tem uma série de documentações, na verdade, que você vê que são em épocas diferentes, épocas distintas, mas que acabaram descambando, né? Por exemplo, na Constituição do James Anderson, que foi muito influenciada por toda essa documentação também, porque ele fazia esse rastro de pesquisa, né? E foi justamente essas questões doutrinários, os valores antigos que ele acabou utilizando na Constituição do ele mesmo, do James Anderson, né? Acabou utilizando na sua primeira Constituição, e depois foi feita uma revisão em 1738, né? Ele fez uma revisão, algumas coisas ele acabou tirando de lá essa história de Adão, por exemplo, né? Mas a gente começa a perceber que, na verdade, são várias linhas, né? Se apresenta como operativo, mas tem uma influência direta, né,
dos clubes de cavalheiro, que começaram lá na Inglaterra, a partir da época elisabetana, 1508, né? Começaram os clubes de cavalheiros, aristocratas se reuniam, assim, entre aspas, num boteco lá e começavam a fazer negócio. Não é um boteco como a gente vê hoje, né? Na verdade, era um bar lá no primeiro andar, no segundo andar tinham alguns salões, né? O pessoal fumava charuto, cachimbo e sei lá, tomava o seu whiskinho, né? E começava a conversar sobre uma série de coisas, certo? Negócios, certo? E depois, com o tempo, isso daí foi evoluindo para as questões das artes, da história, da antropologia, né? Então começou a ampliar muito essas discussões, né? E daí nós temos uma outra linha, isso daí é uma linha importante que faz toda a diferença no conhecimento maçônico, né? A gente vê o desenvolvimento a partir do século XVI, né? Muito anterior à formatação lá do século XVIII. Certo? Daí nós temos os clubes, as academias, né, que eu chamo, né? Essas academias eram locais, na verdade, dedicados, né? Muitos tinham até graus acadêmicos que eram cedidos, né? Como a Philo Society Apolline Architecture et Musique, né? Da onde surgiu o grau de mestre maçom, lá de 1725, certo? Então, são as academias, né? E a que eu destaquei bastante ali foi a Academia de Marsilio Fitino, de 1495, certo? Que é a Academia Neoplatônica, conhecida como Academia Neoplatônica de Firenze, né? De Florença, certo? Onde eles começaram a rever, né? Na Idade Média, eles começaram a rever, certo? E aí que entra o negócio, rever os conceitos do conhecimento clássico, no que tange arquitetura, artes plásticas, né? Então você vê a Idade Média, assim, um borbulhar de conhecimento, né? Na verdade, todo mundo fala Idade das Trevas e não sei o que igreja, não sei o que, mas você vê um grande, assim, a formação dos feudos, depois, posteriormente, a formação, já no finalzinho, obviamente, né, dos países, das cidades, certo? Muito melhor estruturadas. E também teve essa questão, né, da igreja, obviamente, mas ela influenciou muito as artes, as artes em geral, música, como eu falei, arquitetura e escultura, né? E baseado nessa questão, nesses estudos que nós temos, por exemplo, a escolástica, nós temos o primeiro herói, que eu sempre falo, né, que é o São Tomás de Aquino, né? Então ele tem um livro fantástico que todo maçom deveria conhecer, que é a Suma Teológica, que é um catatal, como a gente fala. Catatal é um monte de coisa, né? Para quem não conhece esse termo, que eu não sei se usa no Brasil inteiro, né? A gente usa aqui o catatal. Até tem o Paulo Leminski aqui, que é um poeta aqui, aqui do Paraná, de Curitiba, na verdade, né? Que tem a sua obra, né? E chama Catatal, porque é um grande, né? Entendeu o que eu quero dizer? É muita coisa num livro só, né? Então, catatal. Então, a Suma Teológica é um livro gigantesco que fala justamente essa questão da transmissão da corrente de ouro, né? Áurea Catena, ou Catena Áurea, como ele coloca lá no livro, né? Então, esse é o primeiro herói. O segundo herói sabe? São os livros que, na verdade, eu até me dediquei nisso daí, né? É meio que propaganda isso daí, porque eu escrevi livros sobre o São Tomás de Aquino, o Santo Agostinho também, né? As Confissões, é muito interessante, né? Porque ali você vê uma jornada na vida do santo, né? Você vai ver uma jornada que é uma jornada tradicional, certo? Quando eu uso esse termo tradicional, você vai ver que são fatos, são símbolos, são mitos, são histórias que elas são comuns, né? Em várias e várias culturas. Então você vai ver ali a jornada do Santo Agostinho, por exemplo, né? É uma jornada, basicamente uma jornada iniciática. Certo? E daí, aproveitando essa questão do São Tomás de Aquino, nós temos um que não tão conhecido, né? Mais conhecido pelo quadrado da hipotenusa, que é a soma do quadrado dos catetos, né? Mas que isso daí não é nem dele, né? É egípcio, na verdade, que é o Pitágoras, né? Que é o grande mestre que nos deixou, assim, os versos de ouro de Pitágoras. Então, ali se detalha um caminho iniciático, né? Então, você veja, tem um caminho iniciático, por exemplo, nos versos de ouro de Pitágoras, muito detalhado para os alunos lá da Escola da Tradição, certo? O curso que eu falo justamente, né, a respeito da questão iniciática, eu tomo como exemplo justamente os versos de ouro de Pitágoras, porque ele está extremamente detalhado, é como se fosse uma espécie de receita de bolo, né, para alcançar um nível de consciência muito mais amplo. Certo? E isso daí é de quando? 550, mais ou menos, antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, certo? Então, você veja como é interessante, é uma coisa de uma outra cultura grega antiga, né? Cultura clássica, vamos pôr desse jeito, né? Mas você vê, por exemplo, também a mesma disposição na Comédia de Dante, né? Que já é de 1328, certo? Você veja, século XIV, né? 10 mil anos depois, certo? Basicamente, aí, mais ou menos, certo? Você vê a mesma disposição
da apresentação, em forma de poesia, obviamente, de um caminho iniciático, né? Que é a comédia de Dante, né? Certo? Então, só para ilustrar pequenos detalhes. Então, nós temos aí São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Pitágoras, que é importantíssimo, né? E o grande fundamentador do que eu considero, né? Obviamente, Aristóteles, ou Aristóteles aqui em português, né? Português brasileiro, em brasileiro, né? Falando em brasileiro, Aristóteles. Então, a todo o irmão, na verdade, que quer conhecer a maçonaria, no que tange as suas doutrinas e entender que, de fato, ela é uma corrente que agrega os maiores valores que a humanidade acabou desenvolvendo desde os seus primórdios, né, desde os princípios, eu recomendo que se estude com bastante afinco São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Aristóteles, né? Principalmente no que tange as questões de lógica no Aristóteles e as questões que hoje a gente considera como metafísica, né? São 14 livros, né, que detalham esses conceitos da metafísica, e daí você entendendo, né, você veja que as informações, né, como a gente vê muito na maçonaria, se fala, né, muito, as informações são secretas. Lê do engano, as informações estão todas aí, espalhadas, obviamente. Cabe a você, certo, que teve coragem, né, de seguir esse caminho maçônico ou esse caminho de pesquisa. Não precisa ser maçom para entender isso daí, né? Porque se você entender essas três figuras, esses três heróis, né? E como eu disse ali, ó, quais são os seus ídolos, né? Meus heróis não morreram de overdose, né? Não morreram de overdose. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Aristóteles. Vai te dar uma base, certo? Se você entender esses três, certo? Vai te dar uma base que é muito mais avançada do que 90%, inclusive, dos maçons, que os maçons conhecem, certo? Então, entenda essa questão. Bom, quer saber mais sobre essas questões do Aristóteles, do São Tomás de Aquino, Santo Agostinho? Tem os livros lá também, que aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Já tá ficando... Os meus trabalhos aqui, eles estão ficando um pouco grandes, né? Vai ficando grande, você vai trabalhando, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Fala sobre metafísica, tradição maçônica aqui, né? Manuscritos Rosa Cruz, aqui, ó. A essência de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então tem um resumaço aqui para você entender o que eu tô falando e por que é da importância de conhecer isso daí, né? Então o pessoal me pergunta, cadê o Aristóteles? Eu tava lendo ali. Tava lendo o Aristóteles. Cadê? Aqui, a síntese de Aristóteles. Eu estava dando uma olhadinha aqui na síntese de Aristóteles. Então aqui traz uma síntese, tanto esse quanto o outro, né? A essência de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e a síntese de Aristóteles, que são os pensamentos aristotélicos baseados na lógica e principalmente na metafísica, né? Que isso aqui, basicamente, é a síntese com relação à metafísica aristotélica. Então veja a importância desse conhecimento, já que a maçonaria trata-se, obviamente, de uma corrente metafísica também, né? Não uma corrente propriamente dita de metafísica, porque alcançaria outros lá. É uma corrente iniciática que alcança a metafísica, não uma corrente de metafísica, certo? Então, se você não entendeu o que eu quis dizer, dá uma olhadinha nos vídeos onde eu trato essa questão de metafísica. Até o nosso próximo encontro, e tudo isso encontra-se no meu site, luismiller.com.br. Fortíssimo e grande abraço.